Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano. Hoje vou responder a mais uma questão deixada nos comentários dos meus vídeos, mas antes eu gostaria de deixar um recado. Bom, caso você tenha feito alguma pergunta no meu canal, nos meus vídeos, e eu comentei dizendo, pô, eu vou te responder em vídeo, e eu ainda não te respondi, por favor, me cobre, porque muita gente faz perguntas no meu canal. Muita gente eu respondo escrito mesmo. Em alguns casos eu comento, não, vou te responder em vídeo. E eu acabo me perdendo, né, esquecendo, poxa, eu fiquei de responder alguém em vídeo, mas quem que era? Que pergunta que era mesmo? Né? E às vezes é tantos comentários que acaba soterrando aquele comentário que você fez. Eu vou procurar lá para quem que eu disse que eu ia responder em vídeo e fica difícil, né? Então, se eu prometi te responder em vídeo e não respondi ainda, por favor, me cobre, né? Bom, a questão de hoje é do James. A questão dele é o seguinte: Luciano, o que você pensa que pode ter mudado na prática dos antigos ninjas com relação à prática atual? E quais práticas antigas ainda são eficazes? E quais se tornaram obsoletas? Eu admiro as artes marciais, mas com a modernização da guerra, normalmente os combates sérios são realizados com armas de fogo, contra as quais as armas brancas não são muito úteis. E por isso eu suponho que o emprego das artes marciais seja feito principalmente contra pessoas sem armas de fogo. Bom, vamos lá responder essa questão, James. Bom, o que eu acho que mudou na prática das artes marciais no caso do ninjutsu? O ninjutsu ele mudou ao longo do tempo, né? É uma arte marcial que não permaneceu presa a uma forma, né? Muito pelo contrário, ela conservou a forma antiga e assimilou também muita coisa nova. Como, por exemplo, os ninjas, muito antes de surgirem armas de fogo modernas no Japão, os ninjas já tinham canhões de madeira que eram capazes de efetuar disparos até uma certa distância e eram utilizados como armas de artilharia durante as guerras, né? E depois, quando os portugueses chegaram ao Japão e trouxeram as armas de fogo modernas do período do descobrimento para o Japão, tanto os ninjas quanto os samurais assimilaram essas armas, né? Passaram a fazer uso dessas armas também. Então eles não ficaram presos daquela forma, não, a gente nunca utilizou arma de fogo, então a gente não vai usar isso aí. Muito pelo contrário, pô, tá aqui, tá à disposição, vamos usar, né? E o ninjutsu se baseia em adaptação, né? Você fazer uso daquilo que você tem à disposição de acordo com a sua possibilidade, né? Então o ninjutsu sempre vai se adaptar e assimilar alguma coisa nova que esteja ali à disposição. Mas sem esquecer e sem jogar fora a forma que era empregada no passado. Muita coisa está preservada, né? Algumas técnicas hoje em dia o pessoal não pratica, e são técnicas que foram importantes no passado, mas são técnicas que não se costuma praticar não porque perdeu a eficiência ou se tornou obsoleto, mas sim pela dificuldade de se treinar realmente. Uma delas é a prática do disparo com arco e flecha montado a cavalo, né? Então a técnica de arco e flecha se conhece, está registrada, está preservada, mas dificilmente você tem à disposição um local amplo, né, com alvos e um cavalo para você praticar esse tipo de técnica. Então acabou se tornando uma coisa muito rara de se ver. Pelo menos dentro da prática do ninjutsu, eu nunca vi ninguém fazendo esse tipo de prática, mas se sabe que antigamente, no passado, essa era uma das disciplinas que era muito importante para os ninjas e também para os samurais, né? Agora, com relação a uma técnica ter ficado ineficiente ou obsoleta, são termos complicados aí, né? Então, se você pensar ineficiência, não, eu acredito que nada ficou ineficiente, muito pelo contrário, tudo continua funcionando muito bem, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma crossbow. A crossbow não foi empregada pelos ninjas, mas eu vou utilizá-la como exemplo. É uma arma antiga que foi empregada em guerras
E hoje em dia existem armas de fogo muito mais versáteis, com uma capacidade de disparo maior, um alcance maior, um poder de fogo maior, facilidade de carregamento. Então existem armas de fogo modernas com uma capacidade ofensiva muito maior do que a crossbow, mas não quer dizer que ela é ineficiente, muito pelo contrário. Tanto que a minha está aqui, ela está com corda desse jeito aqui, porque isso aqui é uma arma de defesa da minha casa, né? Se eu perceber uma tentativa de invasão na minha casa, eu puxo essa corda aqui, boto uma seta e vou ver o que está acontecendo, né? E coloco o peito na frente para ver se ela não derruba. Com relação à técnica de combate corpo a corpo, todas as técnicas que funcionavam antigamente continuam funcionando hoje em dia. Inclusive, as técnicas antigas eram bem mais violentas, né? Então, se você pensar, por exemplo, em uma projeção, hoje em dia, nos esportes de combate, existem projeções e geralmente elas buscam derrubar o adversário de costas no chão. Isso pode machucar, né? Mas é muito seguro se receber uma técnica dessa maneira, porque existem formas de cair de costas sem se machucar, principalmente se você pensar em uma situação de tatame e lona. Você consegue absorver esse impacto. Mas se você pensar nas artes marciais antigas, seja uma arte marcial de ninjutsu ou uma arte marcial samurai, muitas vezes as técnicas de queda forçam o adversário a cair de cabeça no chão, né? Ou então você joga o seu adversário de maneira que ele caia por cima do braço estendido, para que o peso do corpo dele caindo quebre o braço dele. Então é uma técnica que visa causar uma lesão mais séria, né? Um outro exemplo são técnicas contra armadura, né? Então, por exemplo, existia a armadura do samurai, tinha um capacete e o capacete tinha uma máscara que protegia o rosto do samurai. Existia uma técnica chamada Gamendori, onde se atacava o rosto do samurai e depois se agarrava a máscara dele, né? E se utilizava essa máscara para conseguir derrubar o samurai, né? Desequilibrá-lo, derrubá-lo ao chão, né? Hoje em dia você não vai encontrar nenhum samurai andando pela rua de armadura, mas você pode ser agredido por um motoqueiro, por exemplo. E a mesma técnica que funcionava contra a máscara de um samurai também vai funcionar contra o capacete de um motoqueiro, né, para você conseguir controlar a cabeça dele e talvez derrubá-lo ao chão, né? Então, aquela técnica que foi originalmente criada para ser utilizada contra um guerreiro de armadura funciona hoje em dia contra um agressor empregando um capacete de moto. Um outro exemplo é uma técnica muito básica do ninjutsu, chamada Mitsubushi. Mitsubushi é um pós-cegante. Normalmente se pegava um ovo, né? Se quebrava a casca do ovo dessa maneira, se utilizava o conteúdo para fazer um alimento e se preservava a casca para ser empregada como arma. E aí depois se enchia essa casca de ovo vazia com o pó cegante, se tampava e esse ovo era carregado dentro do kimono. E caso você fosse surpreendido e atacado por um inimigo, era muito comum um ninja durante o combate pegar esse ovo sem que fosse visto, né? Quebrava o ovo e jogava o pó cegante contra os olhos do agressor, né? Para ele conseguir se afastar, né? Evitar um conflito, ou então sacar uma outra arma, ou atacar o adversário no momento ali onde ele já não estava enxergando, né? Hoje em dia existe o spray de pimenta, né? Que basicamente é um pó também irritante dos olhos, né? Irritante da laringe, né? Da faringe, toda a parte respiratória, né? E o que mudou? Mudou que hoje em dia, ao invés da casca de ovo, você emprega um frasco com conteúdo pressurizado, né? E o spray de pimenta ele não é tão lesivo quanto o Mitsubushi que era empregado no passado. O Mitsubushi que era empregado pelos ninjas poderia causar danos aos olhos do inimigo, né? Danos permanentes realmente, né? E uma pessoa que faz uso do spray de pimenta
pode, através da prática do ninjutsu, desenvolver um uso mais adequado, né, e mais avançado daquele item que ele tem hoje em dia à disposição, né, um item moderno. Ele pode utilizar a técnica antiga para empregar aquele spray de pimenta de uma forma mais efetiva, né? Técnica de uso de faca. Antigamente no Japão não existia tanto jutsu. Talvez você não tenha uma faca japonesa, mas é uma faca, né? Então a técnica que funcionava com a tanto funciona com um canivete, funciona com uma faca com proporções semelhantes a um tanto, ou também até mesmo com uma adaga, né? O fato de você fazer uso de uma lâmina com um formato diferente não significa que tudo aquilo que foi desenvolvido no passado ficou obsoleto ou inefetivo. Muito pelo contrário, você pode adaptar aquelas técnicas para uma lâmina com um formato um pouco diferente em um cenário moderno. E com relação à última parte da sua pergunta, James, com relação a se essas técnicas de arte marcial se elas só se aplicam contra pessoas desarmadas, né? Porque as armas de fogo elas são muito superiores, não é sempre assim que acontece. Mesmo num conflito onde existem armas de fogo, o combate corpo a corpo, o combate com armas brancas pode ocorrer. Um exemplo bem claro disso ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial ocorreu uma situação chamada de guerra de trincheira. Então os exércitos cavavam trincheiras, né, valas, onde os soldados se abrigavam, né, e dali eles conseguiam disparar contra o inimigo estando protegidos, né? Então eles punham o mínimo necessário, colocavam só a cabeça ali fora com o rifle, davam um tiro, e quando o inimigo respondia atirando, ele simplesmente se abaixava para evitar o fogo do inimigo, ou então para recarregar a arma dele, né? E ali aconteceu que dois exércitos normalmente tinham as trincheiras, né? Eles tentavam avançar contra o terreno inimigo, mas muitas vezes eles não conseguiam avançar, né? Eles ficavam ali e em algumas situações as trincheiras estavam muito próximas, coisa de 30 metros de distância entre uma trincheira e outra. E aí surgiram tropas especializadas em atacar trincheiras, as chamadas tropas de choque. No caso dos alemães eram conhecidos como Stormtroopers. Normalmente essas tropas atacavam as trincheiras inimigas em momentos onde eles conseguiam se aproximar sem serem percebidos. Eles arremessavam granadas contra a trincheira inimiga e logo depois que as granadas explodiam, eles pulavam para dentro da trincheira. E as armas que eles tinham naquela época eram armas muito longas, com a capacidade de disparo aí de 5 a 7 disparos. Então era muito comum eles acabarem ficando sem munição, né? E ter que recorrer às armas brancas para lutar dentro das trincheiras. E a principal forma de defesa contra essas tropas de choque era posicionar arame farpado na beira da sua trincheira e ao longo da faixa de terra entre as duas trincheiras, que era conhecida como terra de ninguém. Mas aí tem um problema, né? Como que você vai colocar arame farpado naquele espaço entre as duas trincheiras se o inimigo está só esperando você pôr a cabeça para fora da trincheira para te acertar um tiro? Esse trabalho normalmente era feito à noite, né? Depois que anoitecia, a partir de um certo horário, os dois exércitos costumavam parar os combates, eles não disparavam mais e ficavam de prontidão para poder se defender caso acontecesse um ataque do inimigo, né? Mas ali nenhum deles costumava tomar a iniciativa, né? Normalmente eles só voltavam às hostilidades no outro dia pela manhã. E esse período era aproveitado por algumas tropas para posicionar o arame farpado à frente das suas trincheiras e fazer patrulhas para evitar que as trincheiras deles fossem atacadas. E nesses casos acontecia de uma patrulha se deparar com uma patrulha inimiga ou um grupo inimigo que estava posicionando o arame farpado. E ali acontecia um grande dilema, né? Porque você tinha praticamente apenas duas opções.
Ou você ignora o seu inimigo, você segue o teu caminho e o teu inimigo segue o caminho dele, ou então você iria entrar em combate. Mas se você resolvesse sacar a arma de fogo e realizar um disparo contra aquela patrulha inimiga, você estaria exposto um espaço entre dois exércitos, e assim que começassem os disparos, os dois exércitos iriam responder abrindo fogo com todas as armas que eles tivessem, incluindo metralhadoras, e você, o seu grupo inteiro e o grupo inimigo também que estivesse exposto ali, todos seriam alvejados, seriam mortos, né? Então, normalmente o hábito que se tinha nessas situações, se caso você tivesse que enfrentar o inimigo, era sacar uma faca, uma arma branca e enfrentar o seu inimigo ali naquela situação, com técnicas de combate corpo a corpo realmente, porque fazer uso de uma arma de fogo ali significaria suicídio praticamente, né? Muito bem, espero ter respondido essa questão. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram comentar alguma coisa, fique à vontade aí no espaço dos comentários. Espero que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, e se você não seja inscrito, por favor, se inscreva. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por ter assistido e até mais.